Então, retornando aqui, a gente está no conceito do capitalismo. A gente viu que ele é um sistema econômico, né, com uma estrutura política, jurídica, social e cultural que dá suporte, né, essa estrutura econômica. A gente viu a propriedade privada como uma característica do sistema. O trabalho assalariado, né, criando aquela base de uma demanda local que permite, assim, uma atividade econômica mais intensa, né, cria essa demanda interna. E o processo histórico separou os trabalhadores dos meios de produção. Então, você tem alguns outros modos ou outras formas, os trabalhadores como proprietário daqueles meios de produção, por exemplo, os camponeses antigamente tinham as suas ferramentas, suas técnicas, e de repente eles estão dentro de uma cidade, numa indústria, e que a propriedade daquelas ferramentas, daquelas técnicas, hoje se transformaram, né, na propriedade de uma pessoa e você tem os trabalhadores. Então esse processo histórico criou essas duas classes distintas, né, que são os capitalistas e os trabalhadores. Quem são os capitalistas? Né? São os proprietários dos meios de produção, geralmente, né, atuando como uma pessoa jurídica, e são aquelas pessoas que têm a sua renda, a base da sua renda, vinda das propriedades. Né? Então ela tem essa renda vinda do lucro, dos dividendos, do patrimônio, dos juros, da herança, das ações e dos direitos de propriedade, intelectuais e culturais, por exemplo. Então são as pessoas que têm a sua renda vinda dessas propriedades. Ela não trabalha na empresa propriamente dita. Ela é proprietária de ações de uma determinada empresa, ou ela é proprietária de um determinado patrimônio e recebe um aluguel ou uma venda ou uma herança, por exemplo. Então, algumas curiosidades, né, sobre os bilionários. A série documental Explicando tem um capítulo sobre os bilionários e a revista Forbes faz o levantamento dos bilionários. Então, são algumas informações que eu tirei de lá, né? Elas compõem, esses bilionários são 0,0001% da população mundial. 94% desses bilionários têm menos de 10 bilhões, 1% tem mais de 30 bilhões. E aproximadamente, os cálculos que eu fiz com essas informações, há em torno de 2.500 bilionários no mundo. Né? Estão em alguns poucos países, né? A maioria nos Estados Unidos, na Rússia, na China, alguns na Europa, no Oriente Médio, alguns na América do Sul também. Então, assim, todos os bilionários que tem no mundo se transformaram em bilionários a partir do patrimônio do capital. Né? Então, eles tiveram que ser proprietários dos meios de produção. E existe outra classe que são os trabalhadores. Né? Os trabalhadores são aqueles que têm um trabalho formal e informal, que têm a sua renda vinda do salário, do trabalho. Então, ele precisa trabalhar no dia a dia para que tenha uma renda a partir do seu trabalho. Né? E também tem os bens de consumo, que são bens que ele utiliza para o seu dia a dia, né? Um carro ou um equipamento doméstico, né? Que ele consegue ter esse patrimônio e às vezes comercializar e ter uma renda desse pequeno patrimônio. Tá bom? Mas a sua renda básica vem do seu trabalho ou de algum outro benefício, por exemplo. Eles atuam geralmente com CPF e tem a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho e previdência social. Hoje tem uma outra composição, tem alguns microempreendedores individuais, né? Já estão atuando também com um CNPJ, mas a sua base ainda é ligada ao CPF e à carteira de trabalho. Algumas curiosidades que eu encontrei em alguns trabalhos, algumas reportagens, que a OIT fez um levantamento de 3,3 bilhões de trabalhadores no mundo e 1,6 bilhões são informais. Né? É uma estimativa, é difícil de ter uma informação concreta, né? Mas é um levantamento interessante da quantidade de trabalhadores que a gente tem no mundo e a quantidade de trabalhadores informais também.
Caso você queira, né, se ficou curioso para estudar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento capitalista, sobre o sistema, né, um pouco mais sobre economia, 4 autores clássicos e novos clássicos também aqui, que ajudam a entender um pouquinho alguns conceitos. Então tem aqui a referência, quem tiver curiosidade pode procurar lá um pouquinho mais, que ali tem uma base conceitual importante para a compreensão da economia. Agora outro conceito que é importante para a gente entender são os setores produtivos, que é aquela área de concentração de determinada atividade econômica. Então vamos lá. Primeiro, o setor produtivo é o setor primário, que é a extração dos recursos naturais, né? Então ela se expressa através da agricultura, da pecuária e do extrativismo, né? A agricultura com plantas e o agronegócio, né? Que é um tipo de atividade, e hoje tem outras formas também, né? A agrofloresta é uma outra maneira de trabalhar esse setor primário. A pecuária, né, que são atividades ligadas aos animais, de modo intensivo ou extensivo, e o extrativismo, né, de madeira, por exemplo, e de minérios, né, que são atividades. Então essa é a composição do setor primário. O setor secundário é a transformação desses recursos naturais, né, que trabalha com basicamente atividade industrial, que é quando você transforma a matéria-prima em outra mercadoria, né, em outro produto. Né? Você tem os bens de produção, você tem os bens intermediários, bens de consumo e a agroindústria também. Né? Então você tem uma série de subclassificações do setor secundário. E a gente vai para o setor terciário, que é a prestação de serviços, que é o grande comércio, né, os grandes shoppings, seja ele atacadista ou varejista, né? Então são os shopping centers, os mercados, os supermercados, são os locais onde você consegue ter aquelas grandes aglomerações. Até mesmo os mega eventos, né? Então são esses grandes empreendimentos. E o sistema financeiro, né? Que é a base desse setor terciário em questão de volume de financeiro mesmo da atividade econômica. Então você tem os serviços ligados à educação, saúde, aos cuidados, a questões da cultura, ao esporte, né? Então você tem vários atores que trabalham no setor de serviço, a parte jurídica, e você tem também o grande comércio, que são esses shopping centers, supermercados, e o sistema financeiro com a prestação de serviços, empréstimos, aplicações, ações e assim por diante. Né? Quem quiser ficar curioso um pouco mais, procure a leitura lá do mercado de capitais, que dá para entender um pouquinho o funcionamento do mercado financeiro também. E para poder entender isso, a gente vai chegar num conceito que chama-se urbanização, que é o resultado concreto desse desenvolvimento capitalista. Né? Então, antes você tinha uma cidade, uma associação de pessoas, e você transformou essa cidade em um espaço urbano, que ele é esse processo histórico que gera essa concentração demográfica e econômica, né? Que ele é fragmentado e articulado, mas ele tem essa estrutura e essa organização. A gente resulta na organização espacial. O Roberto Lobato Correia, né, traz um pouco essa discussão do que é esse espaço urbano. Então você tem uma atividade econômica capitalista dentro dessa organização espacial. E isso transforma por completo o meio ambiente, né, aquele local que a gente vive em sociedade. Então a gente tem lá as fases da urbanização. A primeira fase da urbanização é a atividade do setor primário, com pequenas edificações, com pequenas construções, né, que é o que deu a base da acumulação primitiva do capital. Ele vem muito aqui no Brasil, por exemplo, da produção de cana intensiva e das bases escravagistas, né? Então você tem depois o setor secundário, que é aquela urbanização em massa, que vem ligado à industrialização, você começa a ter as primeiras verticalizações, as primeiras estruturas urbanas mais modernas, e depois você vem para a terceira fase com o setor terciário, que é a verticalização intensa e a internacionalização Você tem grandes grupos internacionais presentes também ali na cidade. E o que a gente está vendo hoje é um processo novo, né? A gente está em crise de um sistema e indo para uma nova urbanização, né? Então a gente está num momento
muito delicado que vai trazer outras formas da gente se relacionar enquanto cidade. A urbanização brasileira do Milton Santos traz um pouquinho sobre a urbanização do Brasil e o Hobsbawm traz um pouco sobre essa urbanização ali na Europa, principalmente na Inglaterra. Tem um vídeo disponível no YouTube que é do observatório do World Trade Center. Depois que teve aquele ataque, né, as quedas da torre, eles construíram esse observatório que tem um elevador. Ele é interessante porque ele dá para mostrar bem a evolução histórica disso. Então a gente começa ali da fundação de 1500, né, a chegada do europeu aqui no continente americano e a transformação por completo. Né? No primeiro momento, a atividade primária, depois, né, a gente vai para um processo intenso de industrialização e urbanização, e depois a gente vai para o sistema terciário, né, que dá aquelas bases mais modernas que a gente tem hoje. E isso criou esses grandes conglomerados, com atividade econômica, com atividade cultural, toda uma organização política, uma organização social, e resulta nisso. Então aqui a gente está em Nova York, é muito interessante, né, muito legal ver essa forma de compreender essa transformação desse meio ambiente, né? E aqui é um processo intenso. Claro que Nova York é talvez a maior, uma das maiores cidades do mundo, né? Então é um pouco diferente. Cada local tem seu nível, seu estágio de urbanização. E aqui ele vai dar um passeio para ver essa modernidade. Então a gente consegue ver muito bem que essa forma de vida foi permitida através dessa expansão do sistema capitalista, né, que criou e transformou todo esse espaço, transformou todo esse meio ambiente. Né, e a gente hoje está nessa terceira fase, né, a gente está num declínio dessa terceira fase para uma organização, para um outro momento de urbanização. Né, e aqui a gente vê toda essa modernidade, esses prédios espelhados, esses arranha-céus gigantescos, né? Isso tudo foi permitido através da ampliação do modo de produção capitalista. Então, a urbanização é resultado concreto desse desenvolvimento capitalista. Aí a gente vai para o conceito da riqueza capitalista. O que é a riqueza capitalista? O Adam Smith, na Riqueza das Nações, traz esse princípio que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem o que a gente chama de PIB. Lá já começa a trazer um pouco desse conceito, que é o trabalho anual de cada nação, que constitui o fundo que originalmente lhe fornece todos os bens necessários e os confortos materiais, que consome anualmente. O mencionado fundo consiste sempre na produção imediata do referido trabalho ou naquilo com que essa produção é comprada de outras nações. Aqui também a noção do comércio exterior. Então a gente tem um princípio de concepção do que a gente hoje tem um indicador, um índice que é o PIB, que é muito utilizado. Né? Mas o que acontece? Que ao mesmo tempo que criou-se muita riqueza, né, a gente também criou uma pobreza. O que seria essa pobreza capitalista? Né? Então, para uma linha de pensamento, né, a gente vai ter que uma condição monetária, né, que ao mesmo tempo que criou muita riqueza, existe um grupo de pessoas que não consegue ter uma condição de uma renda que permite ter acesso a bens e serviços locais. Então, a ONU, o Banco Mundial, trabalha muito nessa linha monetária. Né? Muitas políticas sociais dos países trabalham nessa lógica monetária, quantifica, né? Cria uma renda mínima para poder ter acesso a algum tipo de programa. O Amartya Sen traz uma outra concepção também, né? Além dessa renda baixa, essa renda baixa ela vai te privar de uma série de capacidades, né, que o sistema oferece, só que você precisa de uma renda para ter acesso a isso. Então ele traz esse conceito da privação das capacidades. E o Milton Santos e o David Harvey, o Milton Santos vem muito na linha da desigualdade, que a pobreza é resultado dessa desigualdade, né, de acesso aos bens e serviços modernos, às mercadorias modernas. Então a pobreza é essa desigualdade. Então, e essa desigualdade ela é relativa de tempo e espaço. Então, uma cidade, o que é pobreza para uma cidade não é pobreza às vezes para uma outra cidade. Ou o tempo dela, né, o que é pobreza num determinado momento, o que é pobreza, elas são relativas de tempo e espaço.
Então, para a gente simplificar um pouquinho mais, um exemplo, né? A pobreza do Brasil é diferente da pobreza dos Estados Unidos, que é diferente da pobreza de alguns países da África, né? Então, a pobreza de uma cidade ela tem uma característica, né? Então, ela é relativa de tempo e espaço e principalmente dessa questão temporal. Alguns autores aqui que eu já citei, alguns trabalhos, quem tiver interesse de estudar um pouquinho mais, tem essas referências.